E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem. Nosso terceiro episódio. É, Caramba, estamos ficando fiéis aqui em tá gravar. dando certo. Começou assim de repente. É. Mas eu queria dizer que estamos ouvindo vocês, tudo bem, Zers? E agora vocês vão também poder ouvir melhor a Eu gente, vi né? melhor, esse foi um dos feedbacks, né? Que o som não tava assim maravilhoso, digamos, podcastiniano. A gente Pode sabe, questionável. pode questionável, pode questionar. A gente sabia, a gente começou a gravar isso meio assim, então no segundo enquadramento tá horroroso, os áudios estão melhorando, então a gente vai indo, né? Então esse foi o primeiro feedback que a gente acolheu e melhorou. Patrocínio Giuliolo. É, que assim, o nosso objetivo é ser uma coisa meio caseira mesmo, né? A gente não quer gastar um monte de dinheiro para fazer um negócio sofisticado e tal. Mas, por outro lado, a gente quer que seja legal, que seja gostoso de ver, de ouvir, né? Então esse é o primeiro feedback. O segundo foi, fale um pouco mais do Mobilive, porque não deu para entender direito o que que é, pareceu uma coisa meio utópica, não entendi se existe, como funciona. A gente mencionou o Mobilive, acho que no primeiro e no segundo, né? Falou um pouco do que era. Na verdade, é um projeto que iniciado pelo Júlio, mas que a gente trabalhou aí um tempo. Ele parece um pouco utópico porque, na verdade, assim, ele não existe ainda. Se você falar, olha, quero comprar o Mobilive agora, não daria para comprar um título, mas daria para investir. Se você tem interesse, mande pra gente. Deixa eu Mas só uma coisa, eu queria falar aqui, uma coisa que dá para falar bem sobre e que já existe em vários outros cases é tokenização, né? Essa mentalidade que a gente usou no Mobilive, ela existe em outras coisas. que a gente falou um pouco já nos outros capítulos, né? Mas assim, resumidamente, né, o Mobilive é uma plataforma para você poder tokenizar moradia, né? Mas de um jeito que seja não só capitalístico assim, mas também com a ideia de dar acesso para as pessoas, para você poder morar como serviço, né? E de forma que você compra um título é como um clube de moradia, na verdade, né? Você compra um título desse clube e aí com isso você pode morar em qualquer casa daquela categoria do clube, né? E as casas, a ideia que a gente teve originalmente é que fossem tiny houses, porque elas são casas sobre rodas, e aí é muito mais fácil de poder mover de um lugar para o outro. Então teriam centros de moradia onde você pode estacionar essas casas. As casas são parte do clube, os centros não precisam ser parte do clube, mas eles são associados também. E a ideia é que você poderia comprar frações desse título, de títulos desse clube. E aí com essas frações, se tiver o título inteiro, 100%, você não paga mais aluguel. Se tiver 50%, você tem 50% de desconto no aluguel. Essa é a ideia básica, assim, né? Mas é assim, é um projeto que a gente começou há uns 2, 3 anos atrás, acho que 2, e não chegou a ser realizado ainda. A gente tem ideias para fazer isso acontecer, mas não encontrou ainda a sociedade, parceria para botar em prática, né? Para comprar as casas, achar um lugar. A gente até achou alguns lugares que aceitariam 5 lugares. receber, né? Mas não achamos ainda pessoas dispostas a comprar essas casas. Então por isso que o projeto está meio... Falta fazer o app também, né? Porque grande parte da coisa é um aplicativo também, que não só organiza tudo isso no formato de blockchain, licenciamento e tal, mas também de convivência da comunidade, né? Acho que um dos objetivos é tornar mais acessível a moradia, que é meio que um problema milênio, assim, é claro que é um problema maior, mas eu acho que a geração milênio é uma dos que talvez tenha mais dificuldade de proporcionalmente acessar a moradia, né? E também tenha vontade de testar outros formatos de comunidade e tal. Então, esse é um jeito de tornar mais acessível e mais rápido, em vez de você comprar um lote, tentar fazer uma comunidade num lugar, isso tornaria mais fácil, porque a tiny house é uma maneira de hackear o sistema. Ele não é um carro e também não é uma casa. Não paga nem IPVA nem IPTU. Então, e ele hackeia de várias formas. Então, foi fácil, por exemplo, fazer parcerias com vários hubs, porque também você não precisa buscar licenciamento para construir, até ameniza as relações, porque, assim, tem menos peso, né? Então, você vai construir um lugar, de repente você se irrita muito mais com o seu vizinho. Mas qualquer um pode pegar e sair.
isso, só o fato de poder fazer isso, acho que torna bem mais leve as relações. Então, é um passo para que, a gente acredita, né, que é um passo para que essa transição seja feita de uma maneira mais rápida, mais fácil, né? Então... isso linka com um dos assuntos que acho que a gente queria falar hoje, né? Que é justamente essa questão da posse da terra, né? Que a posse da terra é uma das coisas que mudou muito a relação dos seres humanos uns com os outros e uns com com a natureza, né? Então a gente falou, não, aqui agora é meu, esse pedaço aqui é meu, eu que controlo, e se você quiser entrar, você tem que me pedir permissão, né? E então isso daí gerou uma série, assim, mais ou menos começou essa visão na humanidade na época que a gente começou a se vincular à terra com a agricultura, e deixou de ser nômade, né, deixou de coletar e caçar, né, e passou assim, não, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cidade física nesse local, né. Então, e aí foi onde começou a ter muito mais guerras também por território, começou a ter colonizações, começou a ter uma série de comportamentos que a humanidade mais tribal, mais nômade, tinha menos, né? Também tinha guerras, mas era bem diferente. Então, assim, um dos assuntos que assim toca bastante a gente é essa questão do poder, né? Como é que se distribui esse poder? Como é que falar sobre poder, né? Entender como que o poder se desenrola na humanidade, por que a gente chegou nesse ponto que a gente está de crise, talvez, né? E também falar da corrupção que a má distribuição desse poder gera, né? Então, acho que é um ponto super importante que conecta também com o Believe, mas que é relevante para a gente, né? Você quer trazer alguma coisa? Acho que você quer tirar mais. Tá. Então, porque assim, um ponto que é chave para mim sobre isso é sobre essa parte de como funciona até o processo de decisão, né, democracia, que a gente fica falando, a democracia é tão legal e tal, mas se a gente olhar como é que era a democracia original na Grécia, tudo bem, tinha vários problemas, por exemplo, lá eles tinham escravos, só homem branco, quer dizer, só os homens, né, cidadão ateniense, homem é que podia votar, né, mas também eles tinham uma democracia direta, que era o seguinte, você podia, qualquer cidadão, podia votar em todos os projetos de lei. Uhum. Né? Isso é muito bom, uma parte de linguagem, né? Porque qualquer cidadão vota, mas o que é a definição de cidadão? Pois é, estrangeiro não é cidadão, sim. Mulher não é cidadão, escravo não é cidadão, né? Então, era bem bizarro, tinha vários problemas, mas assim, o conceito original era muito diferente, né? E o mais louco, que eu acho que é uma das coisas que a gente perdeu e que, na minha opinião, distorce muito o poder, é a possibilidade de você votar em alguém para essa pessoa decidir por você as coisas, né? Isso não tinha na democracia grega, e as pessoas que eram meio que selecionadas ali para criar as leis, né? Eles tinham um grupo que chamava Bulé, que era esse grupo que eram as pessoas, mais ou menos 500 pessoas que cuidavam mais do orçamento e escreviam as leis. Só que aí não existia uma votação para você escolher essas pessoas, era aleatório. Bastava a pessoa falar, eu estou disponível para ser, punha o nome numa lista e sorteava qualquer um da lista. Então não tinha votar em alguém, né? Porque isso gera tanta distorção, né? Você poder ter pessoas que se candidatam e que podem continuar depois, né? Que podem ficar no poder, gera todo esse monte de problema do tipo a pessoa manipular um monte de recursos para poder fazer uma campanha para ela continuar no poder e as pessoas que ela quer continuarem no poder, né? Então, a quantidade de corrupção que isso daí também não gera, né? Então, se a gente tivesse, a gente até estava brincando, chamou de randomocracia, né? Uma democracia aleatória, onde as pessoas são sorteadas num processo aí, tipo uma loteria, né? Eu acho que aí a gente perdeu um pouco a relação do servir, né? Começou a ser uma jornada mais individual e mais de política ali, de negociações.
Mas também tem uma questão a se considerar que é a escala, né? A gente está falando de uma escala completamente diferente da quantidade de pessoas que a gente tem hoje e da complexidade de assuntos de se resolver, né, e tal. Eu acho que aí a tecnologia que a gente fala de Web3, ela pode voltar um pouco a ajudar a ter uma democracia direta, mais dividida por grupos, talvez denominar quem que vai resolver sobre cada assunto, né? Eu acho que ela pode ser mais diluída, mas de qualquer forma essa questão de ser sorteado eu acho bastante interessante, que a gente andou refletindo, assim, que ela muda um pouco o paradigma, né, do servir. Talvez mais gente, a gente ficou pensando, tá, mas aí como é que vai continuar os grandes salários, muita gente vai se candidatar, e como é que é isso, mas ao mesmo tempo, se muita gente se candidatar, tem menos chance dela ser sorteada, então também tem menos interesse dessa politicagem de gente que vai ser deputado ou qualquer coisa só pelos benefícios e salários, né? Então, teoricamente, talvez atraia, não sei o que você acha. A gente estava pensando que tende a atrair mais gente que realmente está disposta a se dedicar ao bem comum do que a trilhar uma jornada aí individual de benefícios, né, individuais. Porque muita gente entra para política e fala, pô, vou ter um baita salário, vou trabalhar pouco e vou poder conseguir um monte de coisa por fora aí, graças ao meu poder que eu vou ter por estar nesse cargo, né? Então, porque é isso, mesmo se você for milionário, fala assim, eu sou bilionário, sei lá, bom, até onde chega o seu poder? Teoricamente, né, se as pessoas não fossem compráveis, você não poderia mudar uma lei. Mas existe o negócio do lobby, né? Que você chega lá e paga uma pessoa para pedir, começa a fazer todo um esquema para trazer aquele assunto para ficar relevante, para a política votar aquilo, de repente tirar uma isenção de imposto de algum produto que você faz ou que você trabalha na sua empresa, né? Então, existe muita corrupção em volta disso, né? Porque o dinheiro hoje pode ser acumulado infinitamente e ninguém sabe quem tem o quê, né? Existe um sigilo aí, né? Então a pessoa pode ter muito mais dinheiro e ninguém fica sabendo, de repente ela chega e compra um negócio que é caríssimo e ninguém sabe como, mas ela tem o dinheiro, então ela tem esse poder. Só que teoricamente a política tem fronteiras que o dinheiro não compra, a princípio, né? Não deveria, pelo menos, né? Só que não é bem assim na realidade, né? Uhum. Então, como que numa DAO, por exemplo, a DAO que a gente tinha explicado, né, que é a organização distribuída em rede dentro do blockchain, você pode votar em qualquer decisão que a DAO vai tomar, e uma DAO poderia funcionar também num esquema meio aleatório, tipo desse, para escolher as pessoas que vão criar projetos. Porque até isso é um dos problemas que as DAOs têm, né? Quem que cria os projetos? Em geral, são os fundadores, os iniciadores, as pessoas que estão mais ligadas, que têm mais tempo, né? Então elas vão lá e criam os projetos para usar o dinheiro da DAO. Enquanto que as pessoas outras que são investidores e que participam, elas só vão lá e votam para aprovar os projetos. Mas, em princípio, qualquer um pode criar projetos. Isso que eu falo. Em princípio, qualquer um, mas talvez isso dependa da informação, ou de como as pessoas não têm conhecimento de como fazer para aplicar ou não saber que existe, né? Então, se a gente tivesse, assim, a primeira pessoa se candidata dizendo assim, olha, eu tô afim, eu tô afim de criar projetos. Aí, ela entra numa fila de pessoas, sorteia ali as pessoas, e as pessoas sorteadas ganham esse poder, por exemplo. Poderia ser uma coisa muito fácil de fazer no blockchain, e que no mundo real, na época, principalmente na Grécia, mesmo hoje, é um pouco mais difícil, essa coisa do sorteio, né? Mas, por outro lado, a gente tem processos hoje eletrônicos de votação que conseguem mobilizar aí milhões de pessoas para votar, e em questão de horas a gente tem o resultado. Né? Eu não sei se está muito perto disso, não sei se isso vai acontecer, mas eu gosto de imaginar uma sociedade em que a gente tem um sistema fractal de DAOs, né? Então poderia ter o da rua, o do bairro, o da cidade, o do estado, do Brasil, até o do mundo. Eu acho que não é possível, no âmbito individual, você... Vamos ver como é que... Eu dei um tapa no microfone.
você ter que lidar com, por exemplo, ter que votar sobre todas as decisões de tudo, eu acho uma coisa impensável. Eu vivenciei isso no Seeds, que é uma criptomoeda /DAO, e depois, um período que ela cresceu, nem foi tanto assim, nem foi... começou a ficar impossível ler todas as propostas e votar tudo, então... mas eu acho que interessante se tiver algum tipo de rede ou possibilidade de ser votada, ou você votar apenas no que quiser, ou apenas no que diz respeito ao âmbito mais local. Pode enfim, ter assuntos também. Assuntos, eu quero votar só sobre urbanismo, sei lá, me interessa. Ou só sobre agroecologia, não sei, só para... ainda se vinculasse isso com uma espécie de certificado, um NFT, uma badge, né, que fala assim, eu manjo de, sei lá, de IA. Então, se tiver algum projeto relacionado a IA, meu voto pode valer mais, ou eu posso ser chamado para votar, etc. Né? Então, daria para... Só o fato de a gente ter a transparência do blockchain, né, de você poder saber em quem que as pessoas estão votando, já diminui bastante a possibilidade de corrupção também, né? Porque a gente até viu isso até no CIDs, né? Tinha essa coisa de, vota na minha proposta, né? Tinha um pessoal que sabia quantos votos você tinha, então tem essa coisa meio que de comprar votos, ou pedir votos, falar assim, vota na minha que eu voto na sua, né? Sempre tem essas manipulações, principalmente quando tem uma centralização do poder de voto, né? Mas assim, se cada um tivesse um voto e pudesse sempre votar em todas as propostas, poderia ter só esse sorteio para saber quem são as pessoas que escrevem as propostas nesse ciclo, né? E aí todo mundo poder votar em todas. Então assim, aí tem vários jeitos da gente poder criar mecanismos para diminuir essa corrupção, porque na minha opinião, o que é essa corrupção? O que é a corrupção, né? É justamente quando existe um apego pelo poder. Ou seja, a pessoa gosta de estar ali pelo poder que ela tem, e aí ela faz de tudo para continuar naquela posição, para manipular os resultados, para garantir um benefício pessoal para ela continuar se beneficiando naquilo, né? Então, quando a gente utiliza o poder de forma desinteressada, tipo assim, porque eu quero cuidar do bem comum, eu quero que todo mundo fique melhor, né? Nesse lugar, o poder ele é muito melhor usado do que quando a pessoa fala assim, eu vou usar para conseguir privilégios para mim, e aí, de quebra, se der para ajudar alguém ali, tudo bem, mas o meu objetivo principal é me ajudar. Quando vem desse lugar, aí o poder fica meio que egoísta, né? Ele fica uma coisa que acaba causando mais mal do que bem, né? Quando ele é usado assim. Então, como que a gente pode criar mecanismos usando ferramentas tecnológicas para equilibrar melhor essa distribuição de poder, né? Então, esse que é o desafio aí para esse futuro, né? Eu fico refletindo aqui algumas coisas, mas uma é tipo, o que é o padrão coletivo que acaba se manifestando, como por exemplo, você falou ali do CIDs da politicagem, né? Para mim foi muito revelador, porque eu nunca tinha experienciado nada assim. Lá eu entrei muito no começo, então eu estava muito ativa na comunidade, portanto eu tinha poder de voto alto. E à medida que as pessoas ficavam sabendo disso, eu percebi uma aproximação em relação a mim que eu nunca tinha experienciado, do tipo, pessoas com interesse de me agradar. E eu comecei a ver isso em relação à maneira como as pessoas me abordavam, né? Não era nada relativo à compra de voto ou nada assim, mas eu via que o comportamento humano já era um pouco diferente. Tipo, oi, tudo bem? Nossa, que roupa linda hoje. E aí, você já votou? Poxa, olha isso aqui que legal. Assim, então, eu acho que é uma coisa muito genuína da pessoa querer apresentar seu próprio projeto. Faz parte também, né? Mas eu via que tinha uma centelha ali de algo que vem desse padrão do lobby, da negociação e tal. E eu fico me perguntando se isso é uma coisa intrínseca humana ou isso foi ficando mais forte com esses padrões, com essa sociedade que a gente desenhou, que foi reforçando esse tipo de comportamento, né? E se a gente criasse um novo, a gente ia carregar esse padrão cultural com a gente? Ou de que maneira a gente pode criar um que quebre isso? Né? São reflexões assim. Mas olha que interessante, no caso do CID, isso aí acontecia porque tinha pessoas que tinham mais poder de voto que outras, né?
que isso, inclusive, meio constante nas DAOs, tá? As DAOs, em geral, quem investe mais... O que faz um sentido também. Faz um pouco de sentido. Quem está mais ativo conhece mais do que está... Por exemplo, quem passa mais tempo nesse bairro, teoricamente, tem mais poder de voto, porque usa mais a rua, sabe mais o que está acontecendo. Sim. Precisa entender o que faz sentido e o que faz mais ou menos sentido, né? Para poder justificar que a pessoa tenha uma voz mais forte naquela decisão. Tipo isso, se eu tenho um conhecimento famoso sobre tal assunto, se o projeto é sobre tal assunto, vai ser importante me ouvir. Agora, sei lá, que eu moro aqui, de repente, há 20 anos, vou saber decidir melhor sobre aqui, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Ou então, tipo, eu investi mais, eu coloquei mais dinheiro aqui, será que eu tenho que ser mais ouvido ou menos, né? Então, são detalhes, que o dinheiro já é poder. Então, se você consegue misturar reputação que você ganha, que deveria ser uma coisa que não está atrelada ao dinheiro, porque se você pode comprar a reputação, ela não serve para nada, ela não é uma boa reputação. Então, a reputação tem que ser uma coisa que você ganha por merecimento, porque você fez uma série de coisas que são notáveis e que, então, você ganha aquela reputação. Então, e é poder também, mas é um poder que você, teoricamente, não deveria poder comprar. Se você pode comprar, aí começa a ficar meio desvirtuado, né, o negócio. E aí, então, se você não concentrar tanto o poder de voto na mão, né, no caso do CIDES tinha, no caso nosso, acho que a gente tinha 99 votos, que é o máximo. Assim, que é o máximo, enquanto que uma pessoa que entrou agora, que tinha às vezes 1, 2, 5 votos, né, então, assim, era interessante pedir para as pessoas mais antigas votarem, porque ia ter um peso maior. Né? Mais fácil convencer uma do que 99, no caso. Então assim... Mas senti de fazer uma parte para, talvez, quem não tenha tanta familiaridade com o que é DAO, né? Que, ao mesmo tempo que tem esse nome, é uma coisa em si, ela é muito customizável, né? Então, esse tipo de regra que a gente está falando, por exemplo, no CIDES era assim, no outro era assado. Então, o que é o comum entre todas? O mais básico é isso. A DAO você tem um fundo, que é um dinheiro, que em geral é em criptomoedas, e aí tem pessoas que têm acesso a esse fundo através de propostas. Então você pode, em geral, quando você deposita nesse fundo, você também ganha algum tipo de poder de voto. E esse poder de voto, ele é variável. Pode ser, sei lá, pode ser que cada um tenha um voto só, pode ser que a pessoa que investiu 1 milhão tenha 10 votos ou 100 votos, pode ser que seja proporcional de alguma forma, mas sempre basicamente é isso, é um fundo onde os investidores do fundo têm direito a criar propostas para usar o dinheiro desse fundo. Isso é basicamente uma DAO. Isso é gerenciado pelo blockchain, que é um sistema imutável, onde o que está escrito lá não pode ser alterado e adulterado por ninguém, né? Então, esse que é o diferencial. Enquanto você estava falando, também estava lembrando do que a gente pensa, né, na proposta do Mobilive, que talvez até se desenvolva para algo além disso que a gente chama Mobilive, né? Mas o que a gente pensa também nesse sistema econômico como um todo, entre hubs, por exemplo, em que uma ação sua que é benéfica num lugar, ela também pode valer como pontos, digamos, para o outro. A gente chama de pontos porque é mais fácil a pessoa associar, mas na verdade são tokens, né? É como se fosse uma moeda, como se fosse uma moeda de boas ações, ou uma moeda mesmo. Então, por exemplo, eu posso fazer a horta de uma ecovila de um lugar, e quando eu chego em outra, tem alguém que aceita esse ponto, essa moeda, eu posso trocar por uma massagem, ou por uma aula de violão, ou alguma coisa assim, né? A gente tem várias ideias revolucionárias aí de como reorganizar. A gente tenta explicar tudo junto, às vezes fica meio confuso. Né, pensar novas formas de se organizar e colaborar, né? Então, acho que, não sei, eu tô achando que a gente chegou já num ponto de falar bastante coisa, e é muito legal repensar esse jeito como a gente faz a democracia, né? Porque às vezes a gente acha que é democrático de um jeito, mas tem várias definições de democracia, né? Haja visto aí Estados Unidos, né, e alguns outros países que se chamam democráticos e estão passando por várias crises aí, né? Então, acho que dá para a gente tentar explorar isso mais a fundo também. O que vocês acharem também de assuntos que queiram que a gente traga por aqui, uma visão mais tecnológica, mais futurista,
ligada com essas inovações sobre governança, sobre moedas, pode trazer aí pra gente. Que a gente nossa vontade, na verdade, foi expandir o próprio diálogo que a gente tem, né, entre a gente, de questionar as coisas, perguntar, e se fosse assim, e se fosse assado, e tal coisa que funciona assim, outro que funciona diferente. Então, é mais um levantar um monte de bolas e questionar e abrir campos na cabeça do que trazer respostas certas, né? Sim. Um assunto que eu quero trazer ainda mais, talvez, é sobre corrupção mesmo, que eu acho que é um negócio que dá para falar bastante aí. Quem sabe, numa próxima, né? Então, tudo bem, Zers? Se vocês tiverem alguma ideia, pode comentar aí, falar com a gente. Tudo bem. Então, agradecemos aí pelo tempo e seguimos. Até. Até mais. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem.